Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou falar hoje sobre o 5º capítulo do Missionários, que é o capítulo da influenciação. Alguém conhece esse conceito? Quer definir ele para a gente, trazer ele aqui para compartilharmos? É só pensar em Kardec. Podem os espíritos nos influenciar, de ordinário que são, eles nos dirigem. É isso mesmo. É um conceito bem literal a palavra, né? Se a gente recapitular um pouquinho o capítulo 4 que a Ângela falou na semana passada sobre o vampirismo, a gente traz aquela situação meio de parasitas, vamos dizer assim, dos espíritos que convivem conosco e que, vamos dizer assim, deusidência, para a gente não falar outra palavra, eles interferem nas nossas decisões por causa nesse processo de influenciação. Então a influenciação, traduzindo de uma forma bem simples, é realmente a influência que a gente recebe dos outros espíritos, né, que no livro do Kardec também eles são chamados de testemunhas, né, eles falam que você acha que a gente está aqui e não tem nenhuma testemunha de nada, é porque a gente não está com o pensamento orientado para onde é que estamos, porque em volta de nós existem uma série de irmãos aí em necessidade, como a gente também tem ao redor de nós a presença da equipe espiritual que nos auxilia, e quando a gente abre o canal para que essa conexão aconteça com esses irmãos, podemos ser vítimas desse processo de influenciação. De uma maneira resumida, é disso que fala esse capítulo. Então, o Alexandre e o André começam conversando, eles estão lá no final do exercício da reunião mediúnica, e aí o André fica muito feliz com o progresso do irmão que canalizou, né, a mensagem, e ele fala com o Alexandre: nossa, como foi legal essa reunião. Que bom que esses irmãos nossos estão com esse espírito de fazer, de mudar, de ser diferente. E aí o Alexandre falou: vamos avaliar a energia fora e a energia dentro da reunião. E ele convida o André a sair do local da reunião, né, do centro que eles estão lá, para poder avaliar exatamente essa situação que essa imagem traz para a gente de uma forma muito clara. O que a gente pode ver aqui? Você tem uma luz que emana de dentro do centro, onde estão acontecendo os trabalhos, e a gente tem aqui uma série de irmãos que, nas palavras de vários deles, né, vários orientadores que a gente já viu aqui, não tem autorização para entrar na reunião. Então eles ficam do lado de fora. Mas isso não quer dizer que eles não continuem exercendo influência sobre o ambiente em que eles estão. Então aqui dentro existe uma proteção, existe uma blindagem, vamos dizer assim, de quem entra e quem fica do lado de fora. Mas quando a gente sai da reunião, a gente está de volta ao mundo e de volta a todas as influências das energias que estão ao nosso redor. Né? E aí ele chama a atenção do André, porque ele fala assim: qual que é a diferença entre a energia dentro e fora? Quais são as razões, vamos dizer assim, ou as causas da gente conseguir uma energia vibracional positiva dentro de um centro ou de um lugar de vibração, de comunhão com Deus, e não ter essa mesma sustentação do lado de fora? O que vocês acham? Consciência, né? Daquilo que está dentro, dentro a vibração está maior do que da turma. A consciência da turma toda aqui dentro está nessa situação de energia elevada, né? E lá fora é exatamente ao contrário, né? Apesar que eu acredito que mesmo assim eles são beneficiados, né? Com essa energia toda ali, mesmo que eles estejam atuando ao contrário, né? Assim, O que mais? Diz o chefe. A proteção dos que se coordenam a atividade dentro, né? E o desejo de todo, a influência de todas as pessoas. Nós vimos em umas missões anteriores, né? Que interfere positivamente
em que o guia trabalha e transfere isso para uma ajuda para todas as pessoas. Exatamente, assim. Não adianta a gente vir para cá e falar, não, aqui dentro eu estou protegido, lavar as mãos e pensar o que quiser. A gente já falou disso outras vezes, eu mesma já trouxe um capítulo do missionário que chamava atenção para isso, que nos convidava a refletir no que eu estou pensando quando eu estou aqui dentro. Porque o tipo de pensamento que eu tenho influencia diretamente na energia, na sustentação. Né? A gente já teve algumas reuniões de tratamento aqui em que a espiritualidade falou com a gente, pô, hoje foi mais difícil de conseguir harmonizar, porque além de cuidar de quem veio receber tratamento, eu estou tendo que cuidar de quem veio oferecer o tratamento, porque a conexão não estava legal nesse dia. Então, o que o Alexandre traz de resposta para a gente é isso aqui, ó. Ele fala que a oração, porque enquanto estamos aqui, também temos que ajudar a manter esse campo vibracional. Então, o fato de estarmos todos reunidos, disponíveis nesse intervalo de tempo, única e exclusivamente para manter essa conexão com Deus, para receber orientações, para receber aprendizado, para rezar, é o que sustenta, entre outras coisas, a energia dentro de um ambiente assim. E que fora desse ambiente, a gente não tem esse mesmo, por mais que tenha a consciência de que é preciso manter esse estado, a sustentação é diferente, porque as influências energéticas são muito fortes da outra ponta da corda, vamos dizer assim. Então ele fala dos micróbios, que a Lu já trouxe pra gente um capítulo do Mensageiros também que falava sobre as bactérias e sobre essa energia física quase que a gente emana ao não ter uma conduta reta, como eles chamam, e dos maus pensamentos, que a gente também já estudou aqui, o quanto que os maus pensamentos eles se tangibilizam quando a gente fala de energia e efetivamente interferem num ambiente, num estado de espírito, né, vamos dizer assim, num estado de conexão com a espiritualidade. Então, quando saímos daqui, do Ismael ou de qualquer outra casa, de qualquer ambiente do vale, a gente recebe esse impacto. E por isso a importância de mantermos a conexão. Né? A sustentação não vai acontecer da mesma forma. O orar e vigiar. Mas o orar e vigiar, exatamente. E aí ele convida o André a sair e mostra para o André as entidades negativas, né, do subsolo, cada livro fala de um jeito, que estão lá esperando para que eles sejam, as pessoas saírem. E aí ele fala com o André assim, observa. E o André continua observando e as pessoas que estavam dentro, os médiuns que estavam na reunião, quando eles saem, eles estão assim, ó, uma conversa estimulante e fervorosa. E aí eu vou trazer pra mim, gente, todo dia que eu saio do Ismael, seja em qual reunião que for, eu saio e falo assim, não, agora eu não vou mais ficar com esses pensamentos, eu vou rezar todo dia, eu não vou esquecer de fazer a preparação diária, eu não vou mais me irritar com esse assunto que vai e volta na minha cabeça toda semana e vou ser uma pessoa melhor. Quem nunca fez isso aqui? Estou aqui para levar pedra, mas eu faço todos os dias, quase tem alguma coisa que eu viro e falo, não, essa eu não vou fazer de novo. Então eles saem nesse espírito. O André ainda observa que tem luz emanando do chakra frontal aqui, porque eles estão vindo de uma reunião com uma conexão muito forte, de um ambiente de muita preparação. E aí eles conversam entre eles, eles falam assim, nossa, o espiritismo é um conforto, que bom que a gente tem isso, eu chego aqui tão triste, eu saio daqui tão melhor. Jesus espera de nós um trabalho, nós precisamos nos educar e precisamos seguir nesse trabalho. Nossa, eu vou largar tudo e vou fazer só tarefas mediúnicas e vou trabalhar para Deus, vou servir, etc. Eu já falei isso várias vezes. Então, assim, e aí o André, ele fala, nossa, mas que legal, que, né, na ingenuidade dele de observar só esse lado da história, ele fica muito satisfeito com o que ele vê das conversas. E aí o Alexandre fala com ele, espera, vai observando para você realmente aprender o que acontece.
E aí quando eles saem, acabam as conversas, eles despedem, começam a ir embora para casa, o Alexandre convida ele a seguir uma mãe e 2 filhos que estavam indo embora juntos, para ver o que ia acontecer com eles. E aí, quando eles começam a seguir essas pessoas, esses espíritos, né, negativos, esses irmãos menos evoluídos, vamos dizer assim, não nos colocando superiores, mas na possibilidade de cada um ali naquele momento, começam a seguir e imediatamente eles grudam na mãe e no filho homem. E o André começa a observar essa mudança de comportamento aqui. A palavra que estava tão de compromisso com a tarefa, de fé, de entrega à vontade do Pai, ela se transforma e começa a surgir a dúvida, a descrença, a negatividade. E isso assim, minutos depois que eles saíram daqui. As entidades que no caso fazem esse processo de influenciação, que o vampirismo que a Ângela trouxe pra gente, eles abraçaram a mãe, abraçaram o irmão, e o André relata pra gente que essa mudança ela é quase física, que aquele rosto que estava tão iluminado, ele vai se desconfigurando, ele fica com aquela energia opaca, ele não emite mais aquela vibração de conexão. E aí a mãe começa, ela e o filho numa conversa, de falar assim, ai, mas eu queria tanto, nossa, se ao menos eu fosse um pouco mais evoluída, porque é tão difícil, né, a gente sai do centro, aí eu tenho que ir para o trabalho, aí eu volto para a minha vida, e começa o muro das lamentações. Os dois, ele, ai mãe, pois é, eu me casei há 8 meses, e por mais que eu ame minha esposa, eu fico com uns pensamentos de fazer coisa errada, que eu não sei de onde que vem na minha cabeça e tal. E os dois ficam, obviamente, muito influenciados pela energia daqueles irmãos que acoplaram neles, assim, né? Uma coisa que gruda. E aí a irmã, que é a filha menina mais nova, ela vira para o irmão e fala, será que você não está sofrendo influência de alguém? E aí ele fala assim, às vezes eu tô, mas como que eu vou fazer? Por isso que eu procurei a mediunidade, para eu me curar. E aí, o Alexandre reforça um pensamento que a gente já estudou aqui também, que a mediunidade, ela não é para curar esses processos ou essas dificuldades. Ela é um processo de aprendizado, que todo mundo que está aqui é médium, né? Algumas pessoas entram num processo de desenvolver essa característica, como tudo na vida. Quem é homem que nasce e quer jogar bola, tem uns que vêm com o dom, tem outros que vão aprimorando e conseguem jogar, e todo mundo joga bola, mas alguns são jogadores de futebol e ganham milhões de reais por mês, outros não. Então eles falam isso, assim, a mediunidade não é a salvação dos problemas, né? A espiritualidade, o Inácio tem trazido muito isso pra gente ultimamente. A vivência espiritual, os trabalhos num centro espírita, numa casa, em qualquer lugar, eles não devem ser a desculpa ou feitos exclusivamente com o propósito de curar os problemas. Porque a mediunidade ela é um processo de aprendizado, mas se eu não estou bem, se eu não me curei primeiro, a mediunidade não vai acontecer da forma como ela deveria. Então, ela não é um remédio. Eu primeiro tenho que estar bem, eu primeiro tenho que estar com pensamentos elevados, procurando me autoconhecer, me desenvolver, ter sentimentos fraternos, sentimentos de amor pelo outro, para aí sim eu poder trabalhar a mediunidade como uma forma de tarefa. Porque ela é uma forma de crescer, de desenvolver espiritualmente, mas ela exige, né, assim, enquanto canais que somos, se eu não for um bom canal, eu não vou conseguir fazer uma boa tarefa. Então eu preciso primeiro cuidar de mim e estar apto para desenvolver aquela função. E não usar da função para que... É óbvio que eu acho que um pouco acontece, a partir do momento que você vai desenvolvendo, você vai melhorando, você vai conseguindo, né, ficar mais conectado, você vai desenvolvendo, mas ela não é assim um remédio, igual o irmão estava colocando. E aí a irmã, o Alexandre vai e fala assim, vamos ajudar essa irmã então a trazer uma mensagem, ele põe a mão
na frente da testa dela e ela começa a falar o que ele estava falando para ela. E é uma mensagem um pouquinho grande, mas eu trouxe porque eu achei muito legal, tem muito aprendizado nela. Resposta da irmã. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Então é um pouco isso que eu estava falando. Aí ela continua falando. Resposta da irmã. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristanamente, sem necessária preparação espiritual, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. E aí ela finaliza assim, ó. Quem vai? Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então a mensagem é essa, assim, né? A gente precisa, eu preciso, primeiro aprender a viver espiritualmente e principalmente colocar em prática aquilo que eu aprendo, a exercer realmente no dia a dia e lá fora, né? E a espiritualidade fala isso com a gente muitas vezes. Aqui dentro é tudo lindo e a tarefa é real, mas o lá fora, que é mais difícil, precisa redobrar a atenção, precisa estar mais conectado, né? Orar e vigiar, igual você falou. E qual que é a resposta óbvia, gente? O que vocês acham? Qual que é o comportamento que a mãe e o irmão ficaram com essa mensagem tão elevada, né? A irmã mais nova de 16 anos fala isso para eles e eles vão lá e continuam na negação, falando com ela que ela era muito jovem ainda para falar esse tipo de coisa, que se ela tivesse sofrido as coisas que eles já sofreram, ela saberia que a vida não era desse jeito que ela estava falando. Então, assim, o menosprezo deles, né, pela palavra edificante, é aquela coisa assim, mas você não sabe o que acontece comigo. E a Lena já falou isso aqui algumas vezes, alguém começa a falar de um sofrimento, outra pessoa vai, mas comigo é muito pior. E a mensagem da espiritualidade ficou lá atrás, vocês não estavam nem prestando atenção mais. E aí, ainda assim, vem a pergunta do André, falando assim, mas se a gente não consegue ajudar esses irmãos, se a gente não pode fazer nada por eles, a gente não pode provocar esse desligamento entre essas entidades que estão influenciando negativamente e os irmãos que querem crescer, que querem evoluir. E aí, gente, de quem que é a responsabilidade? De cada um. De cada um. Né? É de cada um. O Alexandre dá vários exemplos. Olha, a gente já fez isso e voltou. A gente já fez aquilo e deu errado. A gente já desconectou e um ficou, tô com... No caso da mãe, era o marido que já tinha desencarnado que estava acoplado nela. E aí ela falava, mas eu tô com tanta saudade dele. E ele, eu não me sinto forte se eu não estiver perto dela. Voltou, gente. É a força do pensamento, né? Atrai aquela coisa assim, eu sinto que ele não me deixa. Não, mas eu não paro de pensar nele. Então não vai deixar. Não tem como. Um trava o outro. Exatamente. E aí ele fala lá, o Alexandre dá essa resposta. Toda assistência tem sido prestada aos amigos sobre a nossa observação. Se eles ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, na verdade, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância em que vivem voluntariamente escravizados. Eles escolhem o que eles semeiam. Ou seja, cada vez que eu venho aqui na frente apresentar, eu não falo não são uma nem duas vezes que eu viro e falo, não, porque isso aqui a gente já viu, isso aqui eu já falei outra vez, ou alguém já trouxe, ou isso aqui a gente já estudou, e estamos aqui estudando de novo, para ver se por osmose eu consigo introjetar a mensagem e viver conforme a espiritualidade nos orienta. E ele fala isso, voluntariamente escravizado. Gente, olha que eu li isso, doeu.
Eu tava conversando. Sempre a escolha, né? Eu tava conversando com a Lili outro dia, eu falei, nossa, eu tô achando a leitura desse livro tão mais difícil que o Mensageiro, a linguagem é diferente. Mas assim, eu tô achando tão mais difícil, aí eu e a Lili conversando, no final das contas a gente chegou à conclusão, quase óbvia, que a dificuldade é o constrangimento que causa ter que ler isso tudo de novo e falar, eu ainda estou, né, na mesma dificuldade, vou falar de novo as mesmas coisas que eu já falei. E dá uma vergonha, assim, pelo menos eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, é isso, tá né? Eu vou lá na frente de novo falar a mesma coisa, pra mim, de novo. Falar pra mim de novo as mesmas coisas. E aí ele fala, então, o que a gente pode fazer? Dentro da mensagem, o Alexandre fala a responsabilidade é deles. O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Eles mesmo. Né? Porque aqui a responsabilidade era deles, encarnados, dentro da doutrina, estavam querendo crescer, espiritualizar e se transformar em pessoas melhores e não conseguiam. Então a responsabilidade por não conseguir era deles. Mas o que a gente pode fazer? Então, cada um por si, né? Porque cada um só vai conseguir elevar a si mesmo. O que dá para fazer? E a Fátima, a Ângela trouxe isso pra gente semana passada, né? O guia fala isso aqui nas palestras do Pessler, para quem tem familiaridade com o termo, é o máximo de esforço pessoal. Sou eu, por mim, o tempo inteiro, todo dia, diuturnamente, cuidando da minha própria evolução. Ninguém vai fazer por pedra dura, né? Água mole. Não, pedra dura a gente já está amaciando. Se Deus quiser. Mas continua. A água é um fluxo, né? Ela vai, o rio vai embora. Então, assim, disciplina. A Ângela trouxe, né, na semana passada. Emmanuel falou isso pro Chico. Gente, se o Chico ouviu isso, não vou nem contar para vocês, não, tá? Confiança. Né? Perseverança, e aí eu pus algumas aqui, conexão, fé, trabalho, serviço, né, assim, humildade, autoconhecimento, dá pra gente trazer uma série de vigilância. Né? Então, aí a lista é interminável, se quiser começar aqui a gente não termina mais. Mas eu queria trazer essa mensagem para vocês então, porque eles continuam no livro, no capítulo, nessa conversa. Os irmãos continuam falando coisas negativas. A irmã vai e fala a segunda mensagem pelo Alexandre, de fé, de confiança, tentando trazer eles para a realidade, para a consciência. E o André ainda pergunta também, nossa, é tão difícil lá dentro do centro ser médium, e aqui você põe a mão na frente da peça dela e ela sai falando tudo, como que funciona isso? Aí ele falou, não, aqui é um processo de transmissão direta, por ela ser mais nova, ela ainda conserva mais da pureza do invólucro, que é o corpo e todas as energias que foram preparadas quando ela encarnou, né? Então, por isso essa coisa está acontecendo mais fácil, ela ainda não viveu amores, desilusões, coisas que vão criando aquelas crenças na nossa cabeça, e a gente vai cortando, eu vou cortando as coisas que, não, isso não pode, isso não é bom, isso não é certo, e ela ainda estava mais pura, então por isso a transmissão aconteceu muito facilmente. E o André vai olhando, que assim, é uma coisa tão natural, e ele fica até assustado, assim, fala, nossa, mas isso é todo dia, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Deve estar acontecendo com um monte de irmãos, como que eu faço isso? E aí a mensagem que fica, gente, para a gente fechar, é essa. Mais uma vez, de ter a consciência, a atenção do que eu estou fazendo aqui, enquanto estou aqui, o que eu estou pensando, onde está meu pensamento, com que vibração eu estou conectando, porque essa influenciação, as pessoas que se acoplam em mim, são aqueles que estão vibrando na mesma faixa que eu. Se eu elevo a vibração, eles não vão me perceber. Que era o que acontecia com o Alexandre e o André ali no meio da rua. Eles estavam do lado desses espíritos, mas eles não estavam percebendo a presença dos dois, porque a vibração deles está aqui e dos espíritos está aqui. Né? Então não é uma questão de, eu sou melhor ou eu sou pior, eu estou acima ou eu estou embaixo. Estou vibrando aqui ou você está vibrando aqui. Nós dois podemos vibrar aqui em cima, mas está cada um
no seu processo, no seu caminho. Uma hora, se Deus quiser, eu vou chegar e todo mundo vai chegar também, né? E aí eu trouxe para vocês, então, para fechar, só uma frase que o Cipriano fala com a gente. O Cipriano, para quem não conhece, é um amigo nosso da equipe espiritual, que trabalha com a gente e que trabalha nas reuniões de desobsessão aqui da casa. E ele sempre, gente, todas as vezes, ele fecha a reunião falando isso aqui com a gente. Tenhamos todos muita responsabilidade ao retornar aos nossos lares. E é uma frase que eu gravo muito, nem sempre eu consigo cumprir. Às vezes eu volta na minha cabeça, depois que eu saí, que aconteceu alguma coisa que eu fiquei irritada, aí eu falo, pois é, a responsabilidade. A de hoje eu já foi por água abaixo, porque enquanto estamos aqui, estamos sendo tratados, estamos sendo orientados, estamos protegidos. E na hora que a gente sai, a conexão acontece com o máximo de esforço pessoal, que é da nossa própria responsabilidade, da minha e de cada um de vocês. Então fica essa mensagem, a gente ainda vai ter um outro estudo hoje, mas uma mensagem diária, né? Assim, vamos ter consciência onde que a gente entra, onde que a gente vai, quando estiver, às vezes tem que estar num lugar que você sente que a energia não está boa, reza, conecta, tem que estar no trabalho, né? Eu particularmente, às vezes chego no meu trabalho uma energia muito densa, falo, ai Deus, não tem jeito, eu tenho que vir, eu tenho que trabalhar, né? Até então é o meu sustento, mas dá para viver de outra forma, dá para ter outra conexão, dá para ter outro pensamento e dá para se autoproteger e não ficar jogando tudo em cima da espiritualidade quando está aqui dentro. Tipo assim, não, entrei, nossa, agora eu vou pensar na lista do almoço, do jantar, da compra, meu filho vai me ligar, meu celular, ai meu Deus, tem que desligar. E a espiritualidade que se vire para sustentar a reunião, porque essa tarefa não é minha. Não é assim, né? É de todos e de cada um de nós que estamos aqui voluntariamente querendo não estar escravizados, né? Ok? Então é isso, muito obrigada.